Bom, então, à medida que você transfere calor para a água no cilindro, a temperatura continua subindo até atingir o valor de 100 graus, né, no estado 2. Nesse ponto, né, inicia-se o processo de mudança de fase líquido para vapor. Né? Um líquido que está pronto para se vaporizar a uma dada pressão, que no caso aqui é 1 atm, é chamado de líquido saturado. Muito bem. Você continua, né, fornecendo calor à água no cilindro e você, então, a partir, né, da temperatura de 100 graus Celsius, na pressão de 1 atm, começa o processo denominado ebulição, ou seja, a transformação de líquido para vapor a temperatura constante. Ou seja, nesse processo onde você tem convivendo no mesmo recipiente líquido saturado, que é o líquido que está em ebulição, e o vapor, né, nós chamamos de mistura saturada. Ou seja, nesta fase aí, se você retirar qualquer quantidade de calor, o vapor se transforma em líquido, e se você realmente fornecer calor, o líquido se transforma em vapor. Muito bem. Então, na hora que você transformar, não é? Na hora que você transformar todo o líquido em vapor, ou seja, a partir da última gota de líquido, né, a ser convertida em vapor, nós temos dentro do cilindro, no interior do cilindro, apenas vapor no estado chamado vapor saturado. Esse vapor saturado, se você retirar, né, qualquer quantidade de calor, ele está pronto para o condensamento, ou seja, virar líquido. Então é nesse ponto aí, né, que nós temos o que nós chamamos de vapor saturado. A partir desse momento, né, você continua transferindo calor agora para o vapor, aí sim vai resultar em um aumento, né, da temperatura e do volume específico, ou seja, quando a temperatura superar os 100 graus a 1 atm, nós temos então o vapor superaquecido. Quanto mais calor você fornecer, né, maior vai ser a temperatura e maior o volume específico. Bom, então nós temos o seguinte, não é? O estado 1, nós temos a água no estado líquido comprimido, que para 1 atm, né, é temperatura abaixo de 100 graus. Você continua fornecendo calor à água, ela chega no estado 2, né, a 1 atm 100 graus centígrados, então ela está pronta, a água aí está pronta para entrar em ebulição. Então nós temos aí líquido saturado. Você continua aí fornecendo calor, vai ter um momento que, né, onde você tem água líquida e vapor convivendo, ou seja, nós temos então a mistura saturada, fornecemos mais calor, toda a parte líquida é transformada em vapor e chegamos no ponto 4, onde nós temos o vapor saturado. A partir daí, né, nós passamos para o vapor superaquecido. E a essa pressão, se você retirar calor, através de um condensador, por exemplo, né, você retira calor, a temperatura vai abaixando, o volume específico também, até chegar nesse ponto aqui. Na hora que chega nesse ponto aqui, né, você vai retirando calor, mas a temperatura fica constante, não é? Nós temos de vapor saturado para mistura saturada. Na hora que chegar aí a 100 graus, se você continuar a retirar calor, você tem o líquido comprimido. Então nós vimos aí, né, todos os estados possíveis para a água, que é de líquido, né, comprimido, mistura saturada, vapor saturado e vapor superaquecido. Essa parte saiu fora de ordem, eu vou ter que acertar isso aí. Muito bem. Então, meus queridos, um exemplo aqui onde a gente pode ver o seguinte, não é? Aqui nós temos um condensador de contrafluxo. Você está fornecendo calor a este receptor